Olá, somos da Júlio Verne Audiovisual. Estamos hoje pelo canal de Cultura e Povos Tradicionais de Rádio e TV Inesita Barroso. Estamos começando a série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. Hoje estaremos pelo programa Bastidores Evento e São Paulo Trilhas da Cultura. Acompanhe mais uma matéria feita pela Júlio Verne, plataforma educativa de TV e rádio virtual. Dirigível, aterrissou! Olá, olá! Sou eu, Faraó Ramsés, em mais uma aventura conhecendo a cidade de São Paulo. E hoje nós estamos aqui no centro de São Paulo, no Museu Catavento Cultural, um espaço público atrelado ao poder público estadual, onde você vai encontrar ciência, tecnologia, lazer, divertimento, entretenimento, entre outras coisas. Acompanhe a nossa matéria e vamos ver e conhecer o Catavento Cultural. Te vejo daqui a pouquinho. Olá, eu sou o Faraó Ramsés II. Estou hoje aqui visitando o Museu Catavento Cultural. A Pamela aqui do museu vai explicar pra gente um pouquinho desse espaço público atrelado ao governo estadual, onde tem uma série de coisas que você que está nos vendo poderá vir para aprender. Aqui a gente tem cultura, tem história, tem ciência, tem tecnologia, ou seja, estamos conhecendo o Museu Catavento Cultural aqui em São Paulo, na região do Centro Histórico. Pamela, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o museu. O Museu Catavento, então, ele foi construído entre 1911 e 1924. Ele já foi sede de diversas coisas. Ele já foi Assembleia Legislativa, já foi sede da Prefeitura e há 9 anos ele é um museu que ele compõe esse espaço histórico aqui no centro da cidade de São Paulo. Uma pessoa que vem conhecer o Museu Catavento, o que ela vai encontrar de diferencial se a gente for pensar num museu clássico, onde teoricamente a gente tinha as coisas paradas, estanques, onde, digamos o seguinte, não existia a interatividade ou a relação da obra de arte com as pessoas que visitam ela? É assim, quando você pensa em museu, automaticamente, grande parte da população pensa em coisas paradas, estáticas. O Catavento, ele traz essa diferenciação. Então, o que acontece? O visitante, ele participa ativamente de praticamente todas as atividades aqui dentro do espaço. Qual o horário de funcionamento? Como é que tem cobrança de ingresso? Tem algumas atrações que é necessário agendamento prévio por conta do número máximo de pessoas? O Catavento, ele funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas, bilheteria até às 16. Às terças-feiras ele é gratuito. A gente tem 250 instalações espalhadas por todo o museu, mas nós também temos algumas sessões fechadas. E aí, para participar dessas sessões, é só pegar uma senha na bilheteria assim que comprar o ingresso. Fala pra gente um pouquinho dessas atrações fechadas. Então nós temos essas sessões fechadas como a nave espacial, o submarino, a sala se liga no Lego, o estúdio de TV, o laboratório de química, o espaço do perfume. São sessões em que você vai ter uma monitoria direta com o monitor e ele vai te explicar um pouco mais detalhadamente. Então, por exemplo, no submarino é uma sessão imersiva, é uma sessão onde a criança, o jovem, o adulto, ele vai entrar, ele vai se sentir dentro de um submarino e com o auxílio do monitor ele vai descobrir muitas informações sobre a vida marinha. Então a gente tem a nave espacial que tem essa sensação imersiva também. A gente tem um laboratório de química onde a galera vai assistir os experimentos acontecerem, vão ver uma bomba explodir, vão ver a mudança de cores de líquido. É sensacional. E tem estúdio de TV, o que acontece? No estúdio de TV, o visitante ele vem aqui participar de um programa, ele grava um programa. Então a gente também discute um pouquinho sobre chroma key, a gente discute um pouquinho sobre a informação que é dada na televisão, a forma como ela é recebida, a forma como ela é criada para o público. E lembrando que eu, Faraó, meu desafio é buscar a ciência e tecnologia. E eu encontrei uma série de coisas aqui neste museu, igualmente o Faraó Tutti, quando a gente está fazendo essa nossa viagem, essa busca pela história e pelo tempo, uma série de coisas. Então, Pamela, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora sobre, vamos pensar o museu em cada setor, vamos pensar então a parte térrea. O que você pode destacar de atrações pra gente? Na parte térrea, quando o visitante entra, ele entra na parte do universo.
Então ele vai conhecer um pouquinho sobre como foi o processo que o homem chegou na Lua, ele vai poder tocar num meteorito de verdade, sentir o cheiro dele, que é cheiro de ferro, vai conhecer um pouquinho sobre o sistema solar. Também tem a parte do biomas, então ele vai conhecer um pouquinho da nossa fauna, um pouquinho das nossas florestas. E é interessante a gente destacar que a gente tem as maquetes táteis, que são para as pessoas deficientes visuais e auditivas. A gente tem todo esse preparo aqui, a gente pensa muito nisso. A gente tem a parte da vida, que vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do ser humano, vai falar um pouquinho também sobre espécies de animais. Nós temos um borboletário, que é algo que é um diferencial aqui no Catavento. Pensa, é um borboletário no centro da cidade de São Paulo, em meio à poluição, em meio a toda essa bagunça, você tem um borboletário e você tem as plantas polinizadoras. Então a gente tem um viveiro de abelhas, então elas vêm, faz todo o processo, aí você tem um monitor que vai te explicar sobre o processo da polinização. E aí no final você tem, do Espaço Terra, você tem o engenho, que vai falar um pouquinho sobre física, vai falar um pouquinho sobre engenharia. A gente tem um dos grandes experimentos que a galera mais gosta de conhecer, que é o Van de Graaff, que é uma máquina onde você arrepia os cabelos. E é bom lembrar também que a gente tem 2 atrações, que é o auditório e também o estúdio de TV está nesse mesmo local, né? Exato, o auditório então até outubro, até 14 de outubro ele recebe espetáculos sexta, sábado e domingo. Então a gente está com um espetáculo muito legal falando sobre o mosquito da dengue e a gente tem um estúdio de TV onde a galera pode vir e fazer uma gravação com a gente. Legal, aí a gente tem o segundo andar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que a gente encontra nesse segundo andar. No segundo andar a gente tem a parte da sociedade, que vai falar um pouquinho sobre o ser humano em si, como ele conviveu, vai falar um pouquinho sobre a diáspora africana, vai falar sobre grandes personalidades da nossa história. A gente tem a parte de química, que vai falar sobre os reagentes, os processos químicos, tudo que a gente encontra no nosso organismo ou encontra na comida ou em vários sentidos. A gente tem também uma sessão fechada, que a galera gosta muito, que é o Dinos do Brasil. É a sessão de realidade aumentada, realidade virtual, perdão, em que as pessoas vão colocar um óculos e elas vão visualizar os dinossauros que viveram no Brasil. E aí, depois, a gente na parte do subterrâneo, a gente tem algumas outras atrações que são fechadas também, mas que são através dos ingressos que são solicitados na entrada de acordo com o número de vagas, né? Isso, a gente tem a sessão do Macaco ao Homem, a Sala Se Liga no Lego, o Submarino e a Nave Espacial. A do Macaco ao Homem, ela vai falar um pouquinho sobre a evolução humana, então ela vai mostrar os nossos ancestrais em comum, vai explicar um pouquinho todo esse processo. A Sala Se Liga no Lego, normalmente a criançada que vem participar da ação, elas pensam que vão brincar, que é um momento de descontração na parte de só montar os blocos. E a gente meio que quebra essa barreira. Então eles vão aprender física com blocos. Atualmente a gente fala sobre Newton, a gente já apresenta as 3 leis de Newton e eles montam um carrinho e eles têm que fazer com que esse carrinho ele ande com a impulsão da bexiga. Eles enchem a bexiga e o carrinho tem que andar. Aí a gente tem o submarino e a nave espacial, que são sessões imersivas. Então, eles vão entrar dentro dessas sessões e descobrir um pouquinho como é no espaço e como é no fundo do mar. O que você pode falar pra gente de curiosidades que a gente encontra aqui no Catavento? Uma grande curiosidade do palácio é que ele foi construído primeiro para ser um centro de exposições. Então, ele foi construído com essa intenção e ele, depois de quase 100 anos, ele retorna a essa função dele, que é ser o centro de exposições, que é o Catavento. A gente tem também algumas espécies de peixes diferenciados. A gente tem, por exemplo, a dory. A gente tem uma diversidade de informações. Aí, se a pessoa quiser conhecer, só vem aqui no Catavento. Tem alguma idade mínima para criança para poder visitar o Catavento? A gente pede que a faixa etária seja a partir dos 6 anos de idade, porque é quando tem um maior entendimento sobre as informações. Mas pode vir crianças pequenas também, que aí tem o pai e a mãe para dar um auxílio e tem os monitores também para fazer uma explicação. Legal, e fala pra gente um pouquinho dos monitores, que é outro diferencial de vocês. Praticamente quase todas as sessões vocês têm um monitor explicando, interagindo com os visitantes, né? Sim, nós temos aproximadamente 120 estagiários, são todos monitores, são todos graduandos, então nós temos monitores que estão fazendo faculdade de Química, de Filosofia, História, Matemática. Então a gente traz essa galera que já tem um conhecimento da faculdade para nos ajudar e para a gente também ajudar eles. Vamos pensar que essa nossa série chamada São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista, a gente está fazendo uma visita ao Catavento. O que você poderia falar para a gente para
estimulando as pessoas a vir conhecer esse espaço tão multicultural, com tantas atrações, que porventura alguém está pensando em fazer uma atividade com as crianças, os idosos, adultos, professores, seja com seus alunos ou mesmo para o autoconhecimento, ou intelectuais ou pessoas de modo geral que poderiam passar uma tarde ou pelo menos um período de um dia aqui para ter o acesso à cultura, à cidadania, à tecnologia, entre outras coisas. O Catavento está aqui para despertar a curiosidade das pessoas. Então, se a pessoa quer entender um pouquinho sobre as diversas ciências que a gente tem no mundo, ela vai vir para o Catavento e vai sair daqui impressionada com tudo que ela vai descobrir. E agora, a pergunta que eu sempre faço, meu objetivo é encontrar ciência e tecnologia, né? À toa que um dos programas que eu trabalho é o Dirigível de Alexandria. Alexandria, lembrando, a grande biblioteca lendária da história. Onde que eu encontro a ciência e tecnologia aqui? Você que é do museu, o que você pode me dar 2 exemplos onde eu encontro a ciência e tecnologia aqui? Nós temos, por exemplo, uma seção que é a nave espacial. Você tem toda a tecnologia de aplicativos, de computadores, e aí você tem a informação que ela é transmitida aqui. Então, você vai falar um pouco sobre astronomia com essa galera. Então, a gente tem, por exemplo, essa seção. E a gente pode falar também da sociedade. Então, a sociedade, você tem a parte onde você vai falar sobre os grandes mártires da história, então pessoas extremamente importantes. E aí você tem a tecnologia a seu favor, te mostrando através de um globo, através de tablets, mostrando para você também quem são essas pessoas e a importância dela. A gente está quase terminando nossa entrevista. Eu queria então, para a gente recapitular algumas informações básicas sobre horário de funcionamento, a questão de ingresso, a questão do dia que é gratuito para as pessoas poderem frequentar o museu e também os endereços nas redes sociais. O Catavento, quem quiser entrar no nosso site é cataventocultural.org.br e a gente tem o Facebook, Museu Catavento, e o Instagram também. Horário de funcionamento? De terça a domingo, das 9 às 17 horas, bilheteria fecha às 16 e terça-feira é gratuito. Qual que é o valor da bilheteria e qual que é o valor de meia? O ingresso inteiro é R$10 e a meia é R$5. E, por exemplo, quando a pessoa vem para passar uma tarde ou um dia aqui, ele consegue pegar uma média, tem mais ou menos uma ideia de 2 ou 3 atrações dessas que tem agendamentos, até para as pessoas poderem se organizar? O que a gente indica? Na sua primeira visita ao Catavento, conheça primeiro o espaço expositivo. A gente tem 2 andares com diversas instalações, experimentos, acervos. E, vou ser sincera, com um dia a pessoa não consegue conhecer o Catavento. Vai uns 2 dias. Então, na primeira visita, conhecer o espaço expositivo, conhecer o nosso jardim, conhecer as sessões, as instalações. E aí, numa segunda visita, vim focado nas sessões fechadas. Mais alguma curiosidade importante para a gente falar para o pessoal conhecer o museu? Quem quiser saber mais informações, vem aqui Catavento. Pamela, muito obrigado. Obrigado a Juliana, obrigado a toda a equipe aqui do Museu Catavento. Eu sou o Faraó Ramsés e a gente está aqui no Museu Catavento Cultural. Então, para você ter uma ideia, na nossa série São Paulo Paulistana vs São Paulo Capital Paulista, nós estamos no nosso eixo espaços públicos, museus, galerias e cultura. Então dá para você entender um pouquinho que durante um fim de semana ou durante um dia que você estiver aqui na região central de São Paulo e quiser ter acesso à cultura e um pouco de tudo isso que a Pamela falou, venham visitar o Catavento. E lembrando que a gente está no espaço público, então a gente precisa conhecer, utilizar e ver quais são os conhecimentos que nos espaços públicos também a gente leva para a população, porque isso também é cidadania. Vemos vocês num próximo programa. Olá, olá! Então eu, Faraó Ramsés, estive hoje conhecendo o Museu Catavento Cultural aqui no centro de São Paulo. E como eu disse, ciência e tecnologia é algo fundamental. Mas tudo que é bom dura pouco e o meu dirigível precisa partir para outros espaços. Hoje, então, estivemos pela Júlio Verne Audiovisual, estamos pelo canal de Cultura e Etnias e os Povos Tradicionais de Cultura e Rádio Inesita Barroso, e hoje eu estive pelo programa Bastidores Evento e SP Trilhas da Cultura. Lembrando que nós da Júlio Verne estamos fazendo uma série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. E para terminar a nossa matéria, é interessante conhecer que aqui do lado de fora também do Catavento tem outras coisas culturais. A gente tem réplicas de locomotivas, de avião, entre outras coisas, onde também você vai ter acesso a informações que muitas vezes a gente vê nos livros didáticos, ou nas revistas, ou coisas que nem se tem mais na cidade de São Paulo, e a gente vai encontrar aqui no Catavento. Eu sou o Faraó Ramsés,
Estive aqui pela Júlio Verne Audiovisual, agradecemos o Cris pelas imagens, agradecemos a Júlia e a Pamela aqui do Museu Catavento e outras pessoas pela colaboração e acompanhe a gente na nossa série São Paulo Paulistana versus São Paulo Capital Paulista. Agora eu preciso partir para o meu dirigível. Meu dirigível está partindo. Meu dirigível está partindo. Meu dirigível está partindo.